Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E aconteceu um negócio esse fim de semana, nesse último sábado e no último domingo, que deixou completamente o cidadão vigilante e quem está prestando atenção no que está acontecendo muito preocupados. Tá? Deixou muita preocupação sobre o que pode acontecer ainda nessa semana, levando o mundo para um cenário completamente imprevisível. O nível de tensão está num patamar quase inimaginável, uma coisa muito preocupante. Vou explicar tudo para vocês em detalhe nesse vídeo. Antes disso, gostaria de convidá-los para vir estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, curso exclusivo que criei para vocês aí para te ajudar a navegar nesses mares tortuosos. Ali a gente vai ensinar você sobre educação financeira, sobre a realidade espiritual do final dos tempos e sobre os jogos de poder lá fora e aqui e como isso tudo está transformando rapidamente o mundo ao nosso redor. Primeiro link aqui embaixo, muita gente vindo estudar, venha também estudar conosco. Além disso, separei no segundo link aqui embaixo dois livros, uma série de livros especialíssimos para vocês, tá? Mas separei dois livros com um desconto muito especial e que vão te ajudar muito, vai cair um véu dos seus olhos para você entender o que está acontecendo. O primeiro é esse aqui, Os Donos do Mundo, que está com nada mais nada menos do que 50% de desconto, saindo de R$ 90 por R$ 44. E esse outro aqui, do Daniel Stulin, Transformação Global e o Conflito das Potências, também indispensável para você entender o que está acontecendo no mundo hoje. Esse aqui também está com 50% de desconto, saindo de R$ 100 por R$ 49. Indispensável, imperdível. Primeiro link aqui embaixo o curso, segundo link aqui embaixo os livros. Vamos lá ao conteúdo. Nesse último fim de semana, uma fábrica de equipamentos bélicos iraniana foi nada mais nada menos do que simplesmente alvo ali de uma ofensiva de drones. E esses drones aí a gente não sabe ainda se eles são drones de origem israelense ou se são drones ali relacionados aos norte-americanos. Não sabemos exatamente o que está acontecendo. Mas isso acontece no momento de elevadíssima tensão, tá? Porque existe uma tensão muito grande entre o Ocidente e os iranianos devido às suas pesquisas de desenvolvimento nuclear, né? O que preocupa muito o mundo, mas principalmente os vizinhos ali no território israelense. Só que além disso, além de haver uma preocupação que esse equipamento bélico seja usado em desfavor ali dos israelenses, a grande questão é que existe uma argumentação de que os iranianos estariam fornecendo drones e equipamentos bélicos para Moscou utilizar na encrenca lá que eles estão, na qual estão envolvidos lá na Europa, né? E não com certeza não é por acaso que a situação está estranha lá, de forma que recentemente os iranianos viram nos seus países uma série de reclamações populares, a população reclamando lá, fazendo críticas à atual gestão iraniana. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que isso está envolvido num processo que os norte-americanos devem estar incentivando lá de um conflito híbrido. Lembrando que, na opinião do Andrew Korypko, que escreveu um livro sobre os conflitos híbridos, ele explica que os conflitos híbridos eles começam com um movimento de um levante da sociedade, que eles chamam de movimentos coloridos, né? Porque cada um em cada lugar ganhou uma cor ali de referência, né? O movimento laranja, o movimento verde, o movimento isso, o movimento aquilo. E quando essa utilização dessa espécie de quase que uma quinta coluna, um conflito por procuração, quando esse movimento ali que aparenta ser espontâneo da sociedade não consegue trocar o líder no poder, eles partem para uma segunda etapa, que aí é o estabelecimento de um conflito não convencional. Então isso aconteceu lá em Kiev, a gente viu isso de 2013, começou ali numa praça importante que eles tinham lá um monte de pessoas reclamando da situação, e dessa reclamação toda eles conseguiram trocar a liderança, mas houve um recrudescimento ali da encrenca
de forma que eles progrediram de uma encrenca ali de grupos da sociedade, evoluindo para um conflito não convencional e depois evoluiu para um conflito convencional, como a gente está vendo hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que essas reclamações populares que estão acontecendo em território iraniano fazem parte de um esforço norte-americano para tentar trocar a liderança lá. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Inclusive, o próprio chanceler iraniano ele falou que essa ofensiva de drones contra as suas fábricas de equipamentos bélicos tinha o objetivo de criar insegurança no país. Perdão. E eles falaram que os danos foram mínimos e o prejuízo foi pequeno. E isso não vai determinar. E aí tem um comentário preocupante, né? Eles dizem que essas ações não afetarão a determinação dos especialistas em progredir com o seu trabalho nuclear pacífico. É tudo muito preocupante, né? A gente vê isso com uma preocupação muito grande, porque o governo de Moscou tem dito que a OTAN e o Ocidente cada vez mais estão diretamente se envolvendo na encrenca que está acontecendo lá na Europa. Se antes era uma encrenca ali mais relacionada a Moscou e Kiev, agora, principalmente com a autorização por parte da Alemanha de mandar blindados para lá, junto com a decisão também norte-americana de também enviar blindados para lá, agora nós vimos essa semana o diretor da OTAN solicitando que os sul-coreanos também mandassem blindados para lá. Isso fez com que o chanceler de Moscou falasse que agora não é mais uma disputa entre Moscou e Kiev, agora é uma disputa entre Moscou e o Ocidente e a OTAN. Isso é um negócio muitíssimo complicado, porque isso rapidamente pode levar a uma escalada que ninguém sabe como pode terminar. E o que é estranho é que no meio desse fim de semana todo confuso, cheio de coisas assim estranhíssimas e muito preocupantes acontecendo, para todo mundo que está atento e percebeu a seriedade disso, foi que também agora nesse último fim de semana, lá no território iraniano, houve tremores de terra na ordem de 5,9 pontos ali na sua classificação, na sua magnitude. É um negócio muito estranho, porque alguns desses tremores aconteceram exatamente em momentos em que essa ofensiva estava sendo implementada. Algumas pessoas chegaram até a levantar a hipótese de que eles conseguiram neutralizar uma fábrica de produção de equipamentos bélicos e com o impacto disso gerou esse tremor de terra. Obviamente, a gente sabe que aquele território ali se situa no limite de várias placas tectônicas importantes e tem uma atividade sísmica muito frequente. Inclusive, em 1990 aconteceu o maior desses tremores, que chegou a magnitude de 7,4. Foi um negócio assim muito triste, tirou a vida de muitíssimas pessoas, quase 50 mil pessoas foram levadas. Isso é um negócio muito triste. Mas, se a situação na Europa já estava num nível muito preocupante, parece que agora essa encrenca em território iraniano pode fazer o nível de tensão crescer muito mais e crescer rapidamente. É um negócio insano nós imaginarmos a que ponto chegamos de, em pleno ano de 2023, ficarmos aí sob o pesadelo ou o medo de vivermos na nossa geração, nos nossos tempos, diante dos nossos olhos, um terceiro grande conflito global. O que você acha disso? Você acha que vai rolar? Você acha que não vai rolar? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fica o convite para vocês estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Primeiro link aqui embaixo. E fica o convite também para vocês adquirirem os livros profundos, esclarecedores, indispensáveis e com preço imperdível. Tá? Esse é do Daniel Stulin e esse aqui, Os Donos do Mundo. Imperdível, 50% de desconto. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Examine todas as coisas que é bom. Valeu!